Quem chegou agora no finalzinho, eu trouxe o material aqui da aula passada, não deu para compartilhar, mas se alguém quiser ver, está circulando aí o tabuleiro do Povo que Educa, um trabalho produzido pelo IPF que contribui para que, por meio da brincadeira, a criança reflita sobre o local de vida, sobre sua participação na escola, é provocada para refletir sobre como que ela pode exercer a sua cidadania no seu bairro, na sua escola, na sua comunidade. E outros materiais estão circulando aí também. Eu copiei vários arquivos do Instituto Paulo Freire, publicações do Instituto Paulo Freire, mas não só do Instituto Paulo Freire. Também copiei informações que eu já compartilhei com vocês no encontro passado sobre as conferências lúdicas e também sobre a conferência infanto-juvenil do meio ambiente, que está em processo de organização, tem folder, tem cartaz, tem o regimento, todo o material está copiado, né, nesse link que eu passei para a Silvia, e a Silvia vai ver uma forma de compartilhar com vocês esse material. Tem materiais do Instituto, boa noite, materiais do Instituto Paulo Freire e outros que tratam da infância também e que contribuem aí para nós termos um referencial sobre exercícios da cidadania desde a infância. Eu passei para ela e ela vai ver como esse material chega até vocês, tá bem? Em não chegando, por alguma razão, vocês têm o meu e-mail aí, angela.bizantunes@paulofreire.org, mandem para mim, eu mando por e-transfer para vocês o material, tá? Então, nesse quarto encontro, nós vamos compartilhar também, nós tínhamos combinado que eu apresentaria as experiências do Instituto Paulo Freire, então, falei do orçamento participativo criança, do trabalho que nós fizemos, das conferências lúdicas, várias atividades envolvendo a participação das crianças, como, por exemplo, eles definindo princípios de convivência na escola por meio dos vídeos, em vez de produzir um texto, produzir vídeos, pequenos vídeos de 1 minuto, e divulgar na escola para eles, os alunos, terem como referência. Eles identificaram as situações de conflito na escola e fizeram os videozinhos para conscientizar os colegas sobre aquilo que gerava problema na escola. E lembrando, né, que os princípios de convivência, eles trabalham com orientações para a convivência, não só dos alunos, para com os alunos, mas de todos os segmentos da comunidade escolar, porque entendemos que não são só regras disciplinares que estabelecem direitos e deveres para alunos, como tradicionalmente acontece na escola, né? Quando se define isso, quando se faz, são adultos que fazem para as crianças cumprirem. E nós entendemos que a convivência envolve todos os segmentos. Então, não são só regras para os alunos. Se a gente quer educar desde a infância, vamos construir junto com eles essas regras de convivência, esses princípios de convivência, e eles dizem respeito a todos os segmentos, não só aos alunos, aos professores, aos funcionários de apoio, à direção, aos alunos, aos familiares, à comunidade. Por exemplo, nós fizemos um trabalho e convidamos os diferentes segmentos da comunidade a se apresentarem no pátio, né? Nós organizamos os alunos no pátio, bem acomodados, e convidamos o pessoal da secretaria para se apresentar aos alunos. Fizemos isso nos 3 períodos, manhã, tarde e noite. Fizemos várias assembleias, os funcionários se apresentando aos alunos e dizendo em que consistia o trabalho deles,
Então, olha, eu trabalho na secretaria da escola, o meu trabalho ele consiste em organizar a documentação de vocês. Quando vocês precisam de transferir de uma escola para outra, sou eu que organizo os documentos, sou eu que verifico fotografia e tal. Isso na época quando a gente não tinha as coisas tão informatizadas como estão hoje. Mas a pessoa ia lá, explicava e colocava também quais eram as dificuldades em realizar o seu trabalho, em relação aos alunos, em relação aos pais. Então, por exemplo, não traz a documentação, a gente fica sem a documentação, depois quando precisa de uma declaração, a gente não consegue fazer a declaração no tempo que é solicitado, porque faltam informações para nós, e aí isso gera tensão, isso gera conflito. E assim cada segmento foi expondo em que consistia o seu trabalho. As merendeiras falaram como que era a rotina do trabalho delas na escola, que hora que elas chegavam, o trabalho que faziam, o que dificultava o trabalho delas. Então, por exemplo, a merendeira falou assim, puxa, no verão a gente fica aqui nesse fogão, suando, cozinhando para vocês, e quando a gente vai servir, a gente vê que aluno que desperdiça o alimento. Faz guerra de ovo, guerra de banana, faz, né? Então, isso incomoda a gente, isso entristece a gente, nós achamos que é falta de respeito, e depois abria para o debate com os alunos. Cada grupo expunha o trabalho que fazia e abria o diálogo com os alunos. Eu me lembro que aluno falando também, por exemplo, de que, tá bom, vocês fazem a comida e tal, mas na hora de servir a merenda, não era... o aluno passa no balcão lá e vai a comida sendo colocada no prato dele, né? E um aluno falou assim, mas a forma como vocês colocam a comida no prato incomoda a gente. Porque, por exemplo, purê de batata, pega a concha e joga, espirra purê na nossa roupa. Nós também não gostamos disso. E aí, no debate, fomos identificando o que gerava insatisfação, o que gerava incômodo, o que gerava conflito, e dialogando com cada segmento, né? O inspetor, a diretora, os professores, funcionários de apoio, todos em diálogo com os alunos, para depois pensar, então, os princípios de convivência, mas envolvendo todo mundo, não só fazendo os alunos refletirem sobre o que era de direito e de dever deles, porque a escola é um todo, né? E a gente sabe que educar criança é principalmente pelo exemplo, né? A criança ela é muito perspicaz para perceber a contradição do adulto, o discurso do adulto e a prática do adulto. Paulo Freire, acho que eu já falei sobre isso aqui em encontros anteriores, no último livro que ele publicou, Pedagogia da Autonomia, que ele fala dos 27 saberes necessários à prática educativa crítica, um saber fundamental é que a nossa prática não negue o nosso discurso. Que a nossa prática dê corpo às nossas palavras e não negue as nossas palavras, né? Então, os princípios de convivência são um exercício de cidadania que, quando o aluno se envolve, quando ele participa, ele incorpora aquilo como algo importante para ele. A chance de continuar acontecendo é grande, por conta dele ter participado. Mas também não significa, tem gente que fala, puxa, estabelecemos os princípios de convivência, daqui para frente vai ser tudo tranquilo. Não, não vai ser. É uma construção, né? A gente tem que construir, avaliar, aperfeiçoar, ouvir, e é esse movimento. O importante é ter essa continuidade, né? Então, no encontro passado nós apresentamos essas experiências, nós convidamos quem quisesse apresentar alguma experiência, comentar, fazer algum depoimento, também há espaço para isso. E aí, Ivonete, né? A Ivone disse, olha, eu gostaria de falar de uma experiência, então a gente vai reservar uns minutinhos para a Ivone também. E hoje eu vou falar sobre
os conselhos de escola, os grêmios estudantis, um pouquinho sobre a participação das crianças nesses espaços instituídos legalmente no interior da escola, mas que ainda, infelizmente, não são espaços efetivamente democráticos, né, que contam com a participação efetiva de todos os segmentos. Falar um pouco sobre isso. Para o acolhimento do encontro de hoje, antes de a gente entrar na exposição da proposta de hoje, eu trouxe dois vídeos. Um de 6 minutos, que é uma gravação não profissional, o começo dela está em branco e preto, e o vídeo está meio chamuscado, mas o áudio está muito bom. E é Paulo Freire falando sobre a importância da participação nos conselhos de escola. Então, eu trouxe como acolhimento o vídeo dele, não sei se vocês conhecem. Eu fiz uma edição, 2 trechinhos que dão em torno de 6 minutos, e um outro, que é uma reunião que Paulo Freire fez com as crianças. Eu estava em sala de aula quando Paulo Freire foi secretário da Educação. E o Paulo Freire fez um movimento, a política educacional daquele período, fez um movimento de reorientação curricular. E, para mim, como professora, foi a primeira experiência que eu vivi de escuta dos alunos, de escuta das crianças. Nós fomos estimulados a escutar as crianças sobre como elas viam o currículo, a escola que tinham, a escola que queriam, e como aquela escuta podia interferir e contribuir com a atualização do currículo na rede. E Paulo Freire, ele se dispôs a conversar com as crianças, com os alunos, sobre a escola. Então, o outro vídeo é um trechinho que também eu trouxe. Não sei se eu vou exibir, porque eu testei aqui, o áudio não está muito bom. A imagem está boa, mas o áudio não está bom. Talvez eu exiba só o primeiro. E aí, como acolhimento para nós, que vamos falar hoje sobre os conselhos de escola. Você pode exibir, por favor, Hélio? Acho que tem que dar um ESC aí, Hélio. É um vídeo. Esse meu amigo, hein, gente? Acho que eu vou até lá. Esse país, mas indispensável ao... David, você pode escurecer um pouquinho aqui, por favor? Esse sonho de ir abrindo a escola cada vez mais para as comunidades em que ela se insere, é um sonho não apenas necessário a nós nesse país, mas indispensável ao processo de aprendizagem histórico em que a gente se encontra da própria democracia. A democratização da escola é tarefa que ultrapassa grupos pequenos, por mais valorosos que eles sejam. A democratização da escola depende de todos aqueles, de todas aquelas, primeiro, que fazem a escola por dentro. Mas a democratização da escola depende também dos entornos da escola. Quer dizer, depende da comunidade local em que a escola se situa, depende da vizinhança, depende da participação efetiva de todos os que estão dentro da escola e fora da escola. Depende da participação, não de uma participação falsificada, por exemplo, a falsificação do convite para que os pais, num dia de sábado, venham até a escola consertar as goteiras da escola, no chamado mutirão. Eu nunca soube de mutirão no Pacaembu.
que os pais ajudem o trato da escola, tá ok, mas reduzir isso à participação, ou reduzir a participação das famílias ao conserto da escola que cabe ao Estado fazer, não. A real participação está em quando os pais, e já começam a fazer isso, interferem na própria gestão da política educacional e decidem sobre os gastos das escolas, o que vale dizer, interferem na orçamentação da escola. Assim se faz a democracia dentro da escola. E só se democratiza a escola quando professoras, diretoras, zeladoras, vigias, merendeiras, coordenadoras pedagógicas, alunos, alunas, pais, mães, vizinhos, quando toda a comunidade assuma a escola como algo seu. Aí, então, uma das repercussões dessa democracia na escola vai ser o respeito à escola, ao prédio. Quer dizer, não é possível a deterioração das escolas, o que se vem chamando de vandalismo, não pode ser superado com puras ações policiais, mas com, eu diria, uma concepção democrática diferente do papel da escola. A escola não foi feita para se isolar dentro de si mesma, para se fechar, mas para servir, para abrir-se como um contexto produtor de conhecimento e como um contexto produtor de alegria e como um contexto criador, um contexto desafiador. Tudo que a gente puder fazer, no sentido de abrir mais a escola, no sentido de provocar, pedir, convocar, desafiar estudantes, merendeiras, zeladores, vigias, diretores de escola, coordenadores pedagógicos, NAIs, quer dizer, médicos, dentistas, aluno, vizinho da escola, quer dizer, tudo que a gente puder fazer, no sentido de convocar os que vivem em torno da escola e dentro da escola, no sentido de participarem, de tomarem um pouco o destino da escola na mão também. Tudo que a gente puder fazer nesse sentido é pouco ainda, considerando o trabalho imenso que se põe diante de nós, que é o de assumir esse país democraticamente. Quer dizer, que é o de ter voz, o de ganhar voz, e não apenas o de falar, não apenas o de dar bom dia. Ora, o conselho de escola é um dos momentos, é um dos meios de que a gente pode se servir, se é que eu posso usar esse verbo, nessa luta pela democratização da escola e pela democratização do ensino no Brasil. Obrigada, Hélio. Você pode colocar de novo a apresentação, por favor? Ivone, você queria, antes da minha fala, compartilhar, porque as experiências foram apresentadas no encontro passado e ficou a sua para ser compartilhada, um depoimento, falar um pouco aí dessa experiência que você conhece também, né, de exercício da cidadania. E aqui, por favor. Depois, se outras pessoas quiserem falar também, a gente reserva um tempinho, tá? Conforme combinado, hoje é o dia do professor do Suplicy fazer uma fala, tá? Então, às 20 horas a gente encerra a nossa parte para o Suplicy entrar, tá? Obrigada. Vou falar rapidinho, né? Porque a minha formação é em jornalismo, eu sou jornalista, trabalhei muito tempo, alguns anos, na imprensa, na grande imprensa, inclusive, e depois eu passei para... Depois eu entrei no meio corporativo e tudo mais, e aí fui me especializando em mídia digital.
Hoje eu tenho especialização em mídia digital, eu dou aula de comunicação digital, negócios digitais, redes sociais, etc. Mas não é por isso que eu estou aqui agora. Estou aqui agora pelo seguinte, há mais de 20 anos eu tenho uma atuação no terceiro setor. De que maneira? De maneira voluntária, que eu trabalho, e justamente na formação de pessoas, de crianças, né? de crianças e adolescentes. E já trabalhei com esporte há um tempo atrás, há uns 25 anos mais ou menos. Trabalhei com esporte, e aí a gente oferecia, que eu digo eu e um grupo de pessoas que tinham professores de educação física, psicólogos e tal, a gente se reunia e a gente ocupava espaço lá em Guarulhos, ocupava um espaço que a prefeitura cedia para a gente, com muita dificuldade. A prefeitura cedia espaço para a gente e a gente aproveitava os finais de semana e a gente ajudava os alunos na escola, né? A gente ajudava nas atividades escolares deles, nas dificuldades que eles tinham, matemática, português, etc. A gente ajudava. E aí, aqueles que conseguiam notas boas iam praticar esporte. Todos eles queriam, né? Que tipo de esporte? A gente só tinha vôlei e futebol, né? Então, a gente envolvia. E hoje, o que eu faço hoje? Né? Hoje, eu sou consultora pedagógica, eu sou professora do ensino superior e eu trabalho formando professores e alunos nas escolas. De que maneira? Eu participo de 2 ONGs hoje. Uma do Itaim Paulista, não sei se alguém aqui conhece Itaim Paulista, quem conhece aqui? Uma é lá no Itaim Paulista, eu trabalho na escola República da Guatemala, não sei se alguém já ouviu falar, já ouviu? República da Guatemala é uma escola no extremo leste de São Paulo, né? Uma escola que, enfim, é uma escola que falta tudo lá, né? Uma escola carente de tudo, né? Mal tem carteiras para os alunos, as carteiras que tem, elas estão todas muito quebradas, mal tem mesa para os professores, os professores também são da comunidade, então eles têm uma dificuldade enorme de transmitir, de passar aquele conhecimento, ou aquela vivência, ou aquela experiência que os alunos precisam, né? Então, a gente faz um trabalho de empreendedorismo social. O que seria isso, né? A gente trabalha o empreendedorismo na perspectiva da cidadania. Então, a gente trabalha muito essa questão da cidadania com os alunos por meio de oficinas que eles desenvolvem, oficinas de fanzine, oficinas de reciclagem. A gente trabalha muito a cidadania, o compromisso, a responsabilidade, o trabalho em equipe, a preocupação com os outros, né, com os outros colegas. A gente trabalha muito isso. E a gente tem um pé na formação dos professores. De que maneira, né? Então, por exemplo, eu falo muito de meio digital com os professores. Então, eu falo para eles, oriento os professores sobre como aproveitar esse entendimento, esse conhecimento que os alunos têm das novas tecnologias para trazer benefício para a sala de aula, né? Falta tudo, mas, sabe, aqui na sala tem 6, 7, 8, às vezes 15 alunos que têm o celular. Então, vamos reunir o pessoal em grupo aí para fazer trabalho utilizando o celular, utilizando a internet, né? A gente trabalha muito nisso. Então, o que eu percebi é que, assim, no começo do ano passado, o discurso dos professores era assim, a gente não aceita celular em sala de aula. Chegou aqui, guarda o celular. Quem usar celular vai para a diretoria, né? Era esse o discurso. Hoje, o discurso é diferente. Hoje, eles já fazem trabalhos no YouTube, por exemplo, né? Então, quer dizer, mudou bastante. E assim, aquilo que eu tinha falado, né, até na aula passada, de toda essa dificuldade enfrentada, porque assim, a gente chega aqui, a gente comenta, a gente fala sobre nosso papel como educadores, o papel dos alunos, o papel da escola, né? Mas falta também essa orientação para essas pessoas que estão na escola. Falta orientação para a merendeira, né? Falta orientação
para os B10, né? Nem sei se é assim que a gente chama, os inspetores de alunos, falta orientação, porque o que eu percebo na escola, lá, por exemplo, eu tenho uma outra experiência em Santos, né? Que é bem diferente, e escola pública também. Mas, assim, o que eu percebo é que, assim, eles tratam os alunos de qualquer jeito, né? E quando a gente vai dar oficina para eles, a gente trata de um jeito diferente e a gente vê que a reação e o comportamento deles é diferente, totalmente. A gente fez uma oficina de fanzine na escola, né? O pessoal fez as revistinhas e tal, e depois a gente entregou, a gente montou a revistinha, a gente entregou para eles. E aí, nessa oficina, e aí quando eles chegaram, o primeiro que a escola fez, a gente queria que os alunos escolhessem fazer ou não. Mas aí a escola, alguns professores, em uma reunião que nós tivemos com os professores, eles falaram assim, não, essa aí de fanzine, porque nós já tínhamos feito outras, né? Essa aí de fanzine, a gente vai escolher os piores alunos para vocês verem como é que é. E aí eu já fiquei assim, pô, piores alunos, né? Piores. Aí aquilo me chocou um pouco, mesmo sabendo, né? Me chocou um pouco. Aí eles chegaram na sala de aula e aí eles chegaram assim, onde é que a gente senta, né? Aí eu falei, olha, qualquer lugar, aqui vocês mandam. Eu percebi que a partir do momento que eu falei para eles, aqui vocês mandam, mudou o comportamento deles. Foi uma coisa louca, assim. Eu falei, aqui vocês mandam, vocês vão sentar do jeito que vocês quiserem, se quiserem fazer grupo, se quiserem sentar separado, né? E aí eu percebi, aí eu fui percebendo assim que aqueles alunos não eram aqueles piores alunos, como eles falavam. Talvez fossem aqueles que mais reivindicavam, né? Talvez fossem os mais rebeldes por conta da situação que eles estavam vivendo, né? Então foi isso que, acho que eu estou longe, né, do microfone. Acho que foi isso, essa experiência que eu vivi, né, que eu podia comentar. Então, assim, é complicado, né, a gente falar. Eu vejo todo esse material aqui, nossa, material lindo, maravilhoso, né, que dá para a gente levar, para a gente compartilhar e tudo mais. Mas eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que ainda tem uma parte que antecede isso, né? Que é uma preparação, talvez, da própria escola, mas do ponto de vista político. Eu não estou falando político partidário, não, né? Mas do ponto de vista político mesmo, né? Talvez fosse interessante as pessoas que atuam nas escolas, sejam elas alunos, professores, coordenadores, né, etc., seria interessante que cada um deles entendesse o seu papel, né, entendesse efetivamente o seu papel dentro da escola e a contribuição que eles podem dar para a escola. Eu acho que é isso. Só vou falar muito rapidamente, pode, do meu trabalho de Santos, bem rapidinho, 4 minutos, tá? O trabalho de Santos é o seguinte, eu participo de um projeto chamado Memórias em Rede, lá em Santos. O projeto é com crianças, com adolescentes do Ensino Fundamental 2. Eu atuo em 2 escolas em Santos. Essas escolas foram escolhidas essas escolas porque são as de maior vulnerabilidade social, né? Uma é do Calongo e a outra, eu não vou lembrar agora o nome da grande escola, mas enfim, se alguém tiver interesse, depois eu passo isso. Então, são 2 escolas de lá. É um trabalho que a gente tem o apoio, entre aspas, da Prefeitura de Santos, a gente tem o apoio do Museu da Pessoa daqui de São Paulo e a gente tem uma parceria com algumas instituições lá, a gente está buscando mais parcerias. Então a gente faz oficinas com alunos e formação de professores para esse projeto que dura 1 ano e 4 meses. O produto desse projeto é um livro digital que os alunos vão construir. Do quê? É um livro digital do resgate da memória afetiva da cidade de Santos. Então, os alunos a gente já está começando, né? A treinar os alunos, a especializar os alunos, muito entre aspas, no jornalismo, para que eles entrevistem as pessoas idosas da cidade, para que eles consigam obter informação sobre a parte afetiva, o que a cidade tem
de bonito, de bacana, o que pode ser aproveitado da cidade, né? E o que era a cidade e o que ela é hoje. Tipo assim, um senhor que fala, eles já fizeram isso inclusive, um senhor falando assim, olha, aqui onde fica a Caixa Econômica era uma pracinha, não era bem uma pracinha, mas era como se fosse, era um pedaço de mato aqui que foi feito pracinha pelos moradores e foi onde eu conheci a minha esposa, ele falou, né? E ele está casado com ela há 40 e não sei quantos anos, né? Então, isso a gente percebe que dá uma sensação de pertencimento, né, para os alunos, do local onde eles vivem e dá uma sensação e também faz com que eles tenham valorização, né, com que eles criem valor por aquilo. Então, esse é um projeto que a gente está participando de editais, inclusive, porque é um projeto muito caro, que o final dele vai ser esse livro digital, e a gente vai fazer um livro digital e 2 livros impressos, né, inclusive por sugestão do próprio Museu da Pessoa. É essa a experiência que eu queria passar. Espero ter contribuído de alguma maneira. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de fazer algum depoimento? São 18h54. Temos... Por favor, aqui no microfone, porque está gravando, e aí se tiver alguém assistindo... Não, mas... se alguém estiver assistindo, poder te ouvir também. Na verdade, assim, é só um comentário com relação ao cotidiano, né? O cotidiano da escola pública é muito cruel, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque parece que, assim, o cotidiano da escola cria uma cegueira dentro da escola, que quem entra de fora fica assim, mas como assim? Mas é assim, é assim. E lá dentro não, lá dentro tudo se naturaliza. Por uma questão até, acho que Charlot que fala isso, né? Por uma questão de sobrevivência, né? Então, exemplificando um pouquinho, né? Existiram agora no Dia das Mães vários poemas, relatos de que não, Dia das Mães não nas escolas, porque tem criança que a mãe não vai, que não tem mãe, que não sei o que, blá, blá, blá. E em seguida, lá do grupo, eu recebi da diretora, faremos o Dia das Mães, você está convidado. Eu falei, meu Deus, eu faço o que agora, né? Faço o que agora, né? E ela muito, assim, feliz, porque a supervisora, eu fui, né? A supervisora foi, né? E aí cheguei lá, estava assim, o dia de quem cuida de mim. Eu falei, ótimo, graças a Deus já tem uma coisa que eu posso, né? Aplaudir isso. Isso. E aí, né? Porque lá tem um trabalhão, elas têm um trabalhão, né? Então fizeram a musiquinha, EMEI, né? As crianças todas em círculo, chegaram, a família chegou no horário de saída, também outro ponto positivo, que não ficou aquela 3 horas, mães aqui, né? Essa coisa. Foi no coletivo, então chegaram todos, ninguém sabia de quem era quem. Então nós tivemos assim 95% das crianças muito alegres e 95% das mães também quase que chorando, né? E teve os 5%, né? Que a gente teve que acolher, falar, olha, não deu para vir, mas você leva o coração, você canta lá. Eu falei, então ok, positivo e ponto final, porque também não está dando, né, gente? A gente só criticar, só tirar, né? A gente tem que dar um jeitinho, né? Obrigado, viu? Obrigada a você. Como é seu nome mesmo? A Soraya. Obrigada, Soraya. Mais alguém? Eu acho que essa questão que a Ivone traz, assim, da formação continuada é fundamental, né? Formação continuada, e quando tem, ela tem para professores. E formação continuada é para todos os segmentos. Todos que atuam na escola precisam de formação continuada. A pessoa que trabalha na limpeza, a pessoa que trabalha na alimentação, o inspetor, os professores, familiares, as reuniões de pais, né? Como é que elas são, essas reuniões de pais? A gente sempre se pergunta, né? Como elas são organizadas, quem define a pauta, o que é que se discute, é objeto de preocupação de quem? Da escola e dos pais também, dos alunos. Então, essa questão da formação continuada é imprescindível para, a partir do movimento de ação, reflexão sobre o que a gente faz, né, buscar na teoria contribuições para que a gente possa melhorar a nossa prática. Esse movimento é fundamental para que a gente vá
aperfeiçoando o nosso trabalho. E isso tem a ver com políticas educacionais que investem na formação do educador, que oferecem oportunidades de formação continuada. Então, a gente precisa ter muita clareza, né, de quem a gente coloca representando, nos representando, né, assumindo aí os governos, as secretarias de educação, e brigar nos diferentes espaços para que a educação com a qual a gente sonha aconteça, né? Um exercício permanente que exige de nós uma luta constante. Aqui existem pessoas que não são educadores, que atuam em escolas públicas, existe assistente social, advogado, pessoa que trabalha em centros, em ONGs. Então, a maioria acho que sabe o que são os conselhos de escola, mas vou falar um pouquinho, explicando também para esses que... por exemplo, eu gostaria de saber quem nunca ouviu falar sobre o que é conselho de escola. Tem alguém aqui que não sabe o que é conselho de escola? Todos sabem. Quem nunca atuou num conselho de escola? Nunca atuou num conselho de escola? Nunca foi representante de conselho de escola? Posso entender que todos os outros já foram representantes de conselhos de escola. Ótimo. Uma pergunta. Quando se constitui o conselho de escola, a participação das crianças, dos adolescentes, a partir da experiência de vocês, ela é efetiva? Tem alguém aqui do grupo que já atuou num conselho de escola, que a criança teve representação e atuação ativa no conselho? Poxa, que coisa boa. Numa escola onde você trabalhou? Como é que é? Um exercício. Que bom. Deixa eu ver se eu consigo... Como é que eu mudo essa... Para lá? Aí é só para a gente sempre faz a linha do tempo aí, né? Nós fizemos o primeiro encontro, dia 19 de abril, abordamos o papel das crianças, adolescentes e jovens na elaboração e vivência do projeto político-pedagógico. O segundo encontro, dia 10 de maio, fortalecimento do exercício da cidadania desde a infância, compartilhando as experiências do Instituto Paulo Freire. Estamos no terceiro encontro, os espaços instituídos, grêmios estudantis, conselhos de escola, conferências lúdicas, que já estão garantidas aí pela lei, a conferência do meio ambiente também, infanto-juvenil, que eu compartilhei documentos no link que eu passei para a Sílvia. E instituídos, que já estão aí consolidados, né, instituintes, outras possibilidades de participação, né, como fortalecer esses espaços já existentes e criar novos espaços de participação das crianças. E o último encontro, que vai ser dia 7 de junho, diversidade e exercícios de cidadania desde a infância, e também a apresentação dos projetos de intervenção e encerramento do curso, né? Então, só para a gente não perder essa memória da sequência dos encontros. Estamos com um problema. Porque ele mandou pela escola, não deu certo, né? E mandou pelo pessoal. Tem H. Hélio Araújo. Mas é e-mail daqui, da Escola do Parlamento. Imagina.
Então, a melhoria da qualidade da educação tem a ver com a melhoria da participação de todos, inclusive das crianças. Uma participação que torne público o estatal, porque não necessariamente o que é estatal é público. O estatal pode ser privatizado, é feita a gestão em benefício de um grupo e não da maioria, né? Uma participação que interfira na formulação, aprender a formular políticas públicas, a apresentar propostas, uma participação que interfira na deliberação, né, a gente ter poder de decisão, oferecer os espaços, fortalecer os espaços existentes e criar novos espaços de decisão coletiva. Por exemplo, né, antes não haviam os conselhos de escola com poder deliberativo, não havia esses colegiados em que os diferentes segmentos tinham poder de decisão. E foi a participação, foi a luta que conquistou esse espaço, né? Então, uma participação que seja capaz de formular, que seja capaz de deliberar, que seja capaz de monitorar, criar canais de acompanhamento e fiscalização, porque não adianta só lutar por alguma coisa, mas é preciso monitorar, é preciso avaliar, é preciso aperfeiçoar. E também, né, uma participação que interfira na avaliação, ter clareza se os objetivos estão sendo alcançados, se não estão sendo, o que é que precisa ser aperfeiçoado, e decidir sobre o financiamento das políticas públicas, orçamento público, que é uma temática que a gente pouco penetra nela, né? Discutir como que se dá o financiamento da escola pública, discutir o orçamento da cidade, como é que são definidas as prioridades para a educação. Então, essa cidadania, essa participação que formula, que delibera, que monitora, que avalia, que financia, ela contribui para melhorar a qualidade da educação. E essa cidadania, como já dissemos em encontros anteriores, cidadania, democracia, participação, exigem aprendizado. E não vai ser aos 18 anos, quando o cidadão tira o seu título de eleitor, que ele vai se tornar um cidadão ativo. É preciso que ele tenha possibilidades de ir construindo essa formação ao longo da sua, principalmente na escola, né, que é um espaço de formação desse cidadão, e para a maioria das crianças se restringe a esse espaço. Crianças das escolas públicas, principalmente, elas não têm outras oportunidades de ter esse tipo de formação. Então, a escola tem um papel muito importante em contribuir para essa participação e, consequentemente, tendo essa participação, tendo essa cidadania, a gente ter mais chance de melhorar a qualidade da educação. Sem participação, essa qualidade... Aí. Participação dos estudantes nos conselhos de escola e nos grêmios estudantis. Compreender a importância do espaço escolar como espaço de promoção do exercício democrático e de formação do cidadão participativo. É tão simples, mas você vê aqui, quando a gente pergunta se é tranquila contar com a representação das crianças, dos adolescentes nos conselhos de escola, ainda que essa participação esteja garantida na lei, ela não é simples, né? Formar essa consciência exige espaços como esses, exige a gente estar estudando, se formando, formando essa consciência que compreende e que atua nessa direção, né? Então, democracia, cidadania, autonomia, participação exigem aprendizado. Eu trouxe essas próximas lâminas, slides, eu trouxe em função de uma das participantes, que agora eu esqueci o nome dela, ela não está aqui hoje, mas ela insiste numa fala de que, na época em que ela era aluna, que ela trabalhava que ela foi alfabetizada com a cartilha Caminho Suave, que era um tempo bom, que se aprendia, né? Então, eu trouxe isso aqui também para problematizar essa questão
pensando no exercício da cidadania desde a infância, né? Paulo Freire fala, em lugar do professor com tradições fortemente doadoras, o coordenador de debates. Então, ser esse educador que coordena, que media o diálogo e que reconhece todos no processo de construção do conhecimento. Em lugar de aula discursiva, o diálogo. Em lugar de aluno com tradições passivas, o participante do grupo. Eu trouxe aí as páginas da Caminho Suave. Eu queria conversar com ela respeitosamente, né? Mas vamos ver os textos da Caminho Suave, né? Eva vê a uva. Vovô vê o ovo. Vovô viu a ave. A ave voa. O Ivo viu a uva. Lição do dado. O dado é de Didi. Didi deu o dado a Dedé. E aí, para completar essa charge aí da Mafalda, né? Esse diálogo da Mafalda aí. Minha mãe amassa. Amassa só? Sim, amassa só e salga a massa. A massa se amassa na mesa. A massa é sã. Sim, essa massa é sã. O bom de ir para a escola é que a gente pode ter conversas literárias. Né? Então, assim, Paulo Freire, a gente já disse em encontros anteriores, né? Paulo Freire, ele afirma que o conteúdo ele tem uma função social. Né? Não é qualquer conteúdo. E nós, estejamos conscientes ou não disso, a escola não dá conta de todo o conteúdo, historicamente construído pela humanidade, né? Do conhecimento historicamente acumulado pela humanidade. A escola faz recortes para trabalhar um determinado currículo, um determinado conteúdo. E Paulo Freire pergunta, quem faz o recorte? Por que tais conteúdos e não outros? Por que eu trabalho determinados conteúdos na educação infantil, no ensino fundamental, na disciplina de história, português, matemática, geografia? Quem escolhe? Escolhe sob que critérios para responder a que perguntas? Então, o dedo de Dedé dói, né? O vovô viu a uva, são conteúdos, né? Que não estão conectados com a vida, com o currículo, com o conhecimento que o educando traz. São textos que não estabelecem essa conexão.